Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Cuide-se, uma conversa rápida para apoiar os nossos cuidados com a nossa saúde mental. Essa segunda temporada teve como tema a promoção de um ambiente de trabalho saudável. Neste último vídeo, a gente vai abordar a qualidade de vida no trabalho, uma área científica do conhecimento interessada em investigar as características do contexto de trabalho que podem atuar como fontes geradoras tanto de bem-estar quanto de mal-estar. As contribuições não apenas beneficiam os trabalhadores de forma individual, mas também contribuem para o sucesso e a sustentabilidade das organizações como um todo. Nosso convidado especial de hoje é o professor Dr. Mário César Ferreira, um dos principais especialistas em qualidade de vida no trabalho no Brasil. Ele é professor titular no Instituto de Psicologia Social e do Trabalho na Universidade de Brasília, ministrando também o programa de pós-graduação em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações. Ele trabalha com pesquisa e intervenção com foco nos temas qualidade de vida no trabalho, que a gente chama de QVT, resumidamente, trabalho e saúde. O professor tem larga experiência em qualidade de vida no trabalho no setor público brasileiro, por isso a gente chamou ele aqui, e significativa produção bibliográfica. Já publicou 12 livros que tratam da relação trabalho, saúde e qualidade de vida no trabalho. Olá, Verônica, minha saudação a todos que nos acompanham, e registrar a minha satisfação de estar aqui e poder conversar sobre um tema muito importante para os trabalhadores e trabalhadoras. Sim, a gente agradece. Então, para dar início à nossa conversa, o senhor pode nos dizer por que o tema da qualidade de vida no trabalho ele é tão atual, é importante e é de interesse crescente das organizações, tanto públicas quanto privadas, e dos próprios trabalhadores? Olha, de um modo geral, quando a gente vai olhar não só aquilo que tem sido produzido cientificamente, como aquilo que tem ocorrido concretamente no mundo do trabalho, nós vamos encontrar três grandes fatores, ou três razões pelas quais as organizações, sejam públicas ou privadas, têm investido em qualidade de vida no trabalho. Você que trabalha nas sedes provavelmente deve se identificar com algumas dessas modalidades. A primeira razão se deve às questões que estão acontecendo concretamente no âmbito da produção. Então, erros, retrabalho, perda de material, danificação de máquinas, as coisas não vão bem na produção. Então, num cenário de economia globalizada, de competitividade internacional, cuidar da produção é essencial. A segunda razão é os impactos, as consequências que têm sido geradas para os próprios trabalhadores. E aí nós estamos falando fundamentalmente de saúde e segurança no trabalho. Então hoje tem um conjunto de indicadores que são nocivos, e que tem levado muita preocupação para as organizações de modo geral. Então adoecimento, acidente de trabalho, síndrome de burnout, que é esgotamento físico e mental, rotatividade, assédio moral no trabalho, são alguns exemplos desse impacto. Quando as coisas não vão bem, Verônica, tanto na produção quanto na saúde dos trabalhadores e na segurança, isso termina reverberando para um terceiro fator que tem levado as organizações a investir em qualidade de vida no trabalho, que é o impacto sobre o consumidor, sobre o usuário final. Isso vai aparecer sob a forma de queixas, reclamações, que são feitas para as organizações para que elas cumpram do melhor modo possível a sua missão organizacional. Enfim, são essas três grandes razões que têm levado empresas e órgãos públicos a investirem em qualidade de vida no trabalho. Sim, aqui na SEDES a gente vê muito essa questão do impacto na saúde dos nossos servidores, que pode acabar impactando o serviço que a gente oferta. Então é por isso também que a gente resolveu convidar o senhor e conversar com os nossos servidores sobre esse tema. E sendo a QVT uma questão tão atual e importante, o que as organizações têm feito geralmente para promovê-la? Então, Verônica, essa é uma ótima questão, porque se de um lado é necessária, é impostergável, de outro lado, que os nossos estudos e pesquisa, ou a nossa experiência no setor público em geral, especialmente setor público federal, distrital, estadual, tem mostrado que as organizações têm um enfrentamento de viés assistencialista. Esse seria, portanto, um padrão mais hegemônico.
né? Na prática, isso significa fornecer para os servidores e servidoras uma espécie de pacote anti-estresse. Então, promover qualidade de vida no trabalho é chamar o servidor e a servidora para uma sessão de Tai Chi Chuan, de yoga, de massagem, ou algo do gênero, né? Infelizmente, essa tem sido a prática dominante dentro das organizações e que tanto dirigentes e gestores quanto equipes multiprofissionais têm trabalhado nessa perspectiva. Sim. Aqui na SEDES a gente também tem, né, esse trabalho, então às vezes a gente promove alguns eventos, mas conhecendo mais da teoria do Senhor, a gente tem tentado trabalhar mais na qualidade de vida no trabalho sem ser nessa perspectiva assistencialista, né? E na visão crítica que o Senhor veicula sobre as práticas hegemônicas, né, da qualidade de vida no trabalho, essas vezes que inclusive são as que a gente tem conseguido fazer aqui ainda, né, que são essas práticas do ofurô corporativo. Mas quais são os limites dele e por que ele não se configura como um bom caminho para as organizações de um modo geral? Então, veja, essa é uma metáfora, né, que nós criamos do ofurô corporativo, e eu acho que é muito importante aqueles que estão nos acompanhando entender na prática o que é esse tal de ofurô corporativo. E na prática, Verônica, funciona mais ou menos assim: aquele servidor ou servidora está lá naquele posto de trabalho que não é ergonômico, a cadeira é velha, o computador não funciona, muitas vezes vivencia assédio moral no trabalho, não se sente valorizado, não se sente reconhecido, e a organização vem e diz: eu vou cuidar da sua qualidade de vida no trabalho. Uhum. E convida esse servidor, essa servidora, por uma sessão de Tai Chi Chuan, de yoga ou de massagem. É óbvio que num primeiro momento, esse servidor e essa servidora vão se sentir contentes. Puxa vida, eu estou aqui num contexto muito crítico, a organização, a empresa, o órgão está preocupado comigo, está me convidando para uma atividade, né? E ele vai feliz, né? Só que passado 40 minutos, 50 minutos, ele volta para o mesmo contexto, para a mesma situação. Então, o ofurô é isso, né? Ou seja, ele não mexe nas causas, nas raízes do mal-estar no trabalho. Ele age muito mais sobre os efeitos e as consequências, e é por isso que ele tem fôlego curto, quando a gente vai investigar o que as organizações estão fazendo. É razão muito singela: os trabalhadores não são ingênuos. Quando eles percebem que essas atividades, esses programas, essas ações não estão mexendo na origem, na causa, em pouco tempo eles abandonam essas atividades. E aí os dirigentes e gestores ficam com um belo ponto de interrogação. Mas como assim, né? Por que eles não estão participando? Então, promover de modo sustentável qualidade de vida no trabalho implica em se inscrever numa outra perspectiva. Uhum. Algo mais profundo, né? Não que só raspa a superfície e que não muda de fato, né, o dia a dia dos nossos servidores. Uhum. E, né, levando em consideração tudo isso, qual seria um caminho sustentável para a promoção de qualidade de vida no trabalho, que vai contra essa perspectiva assistencialista do ofurô corporativo? Sim, essa é uma questão absolutamente essencial. Superar o ofurô corporativo implica a organização entender claramente que boa parte, ou a maior parte dos problemas que os servidores e servidoras vivenciam tem origem no contexto organizacional. Isso é muito importante, porque há uma certa tradição, tá certo, de individualização do problema. O problema do José, da Maria e do João, porque tem problema em casa, tem problema na família, não sabe lidar com finanças, etc, etc. Não é um problema do contexto organizacional, né? Então, passo número 1 primeiro, vamos diagnosticar. Vamos conhecer as fontes tanto de bem-estar quanto de mal-estar no trabalho. Fotografia com rigor científico, em que todos devem participar, né? A SEDES funciona porque tem terceirizado, tem trabalhador concursado, tem requisitado, acho que tem menor aprendiz ou estagiário, né? Então tem pessoas que estão na portaria, tem gente servindo um cafezinho, todos são importantes. Todos têm algo a dizer sobre qualidade de vida no trabalho. Feito esse diagnóstico, né, lendo os seus resultados, por isso que tem uma dimensão prática aplicada na nossa abordagem, deve-se então formular uma política de qualidade de vida no trabalho e um programa de qualidade de vida no trabalho. Qual é a distinção entre essas duas coisas?
A política nada mais é do que um marco normativo. Quais são os fundamentos normativos que devem orientar, né, a qualidade de vida no trabalho na organização? Um conceito, um marco conceitual e quais são os valores. A gente tira valores do marco conceitual lendo os resultados diagnósticos. Enquanto que o programa é a parte prática, aplicada. O diagnóstico está falando, por exemplo, né, de que setor ou áreas tal, não se sentem reconhecidos, valorizados. É preciso ter um projeto para atacar isso, com prazo, com indicadores de efetividade. Dentro da organização, tem um grupo de pessoas dizendo que as condições de trabalho são precárias. Então, tem que ter um projeto que ataque isso. Então, se quiser promover QVT de modo sustentável, tem que combinar um só tempo, diagnóstico, política e programa de qualidade de vida no trabalho. Maravilha. E com base na aplicação dessa abordagem, né, que tem sido aplicada no contexto do setor público brasileiro, o que mais tem aparecido como fontes de mal-estar e de bem-estar no trabalho? Olha, a gente tem quase 20 anos aplicando a abordagem e, portanto, temos assim, uma base de dados e que se repetem, em certa medida, independente do órgão, as fontes tanto de mal-estar quanto de bem-estar no trabalho. No que concerne a mal-estar, a primeira questão que salta aos olhos diz respeito à organização do trabalho, tá certo? Especialmente gestão, então tarefas emborrecedoras, sobrecarga de trabalho, repetitividade, né? É o dia a dia, né, que faz com que o trabalho comece a perder um pouco sentido, né? Ele vai sendo sinônimo muito mais de mal-estar, de sofrimento do que qualquer outra coisa. Então, organização do trabalho, práticas gerenciais autoritárias, né? Baixa ou zero participação no processo de tomada de decisão. Além disso, e aqui a gente tem um caráter um pouco ambivalente, Verônica, de relações socioprofissionais conflituosas, com assédio moral no trabalho, sofrimento no trabalho. Em relação a bem-estar, eu destacaria dois aspectos assim, bastante importantes, especialmente de quem está no setor público. Os nossos estudos e pesquisa têm mostrado que muitos servidores têm uma consciência da importância social do seu trabalho. Sim. Muitos dizem assim, puxa, eu acho que o que eu faço aqui nesse órgão público é muito importante para a sociedade. Então, há uma visão um pouco macro, né, do trabalho. Entretanto, muitos deles dizem assim, acho que aquilo que eu faço é importante para a sociedade, mas não acho que a sociedade reconhece essa importância. Então, tem um caráter um pouco ambivalente, positivo e negativo ao mesmo tempo. O segundo fator, muito estruturante da percepção de qualidade de vida no trabalho, diz respeito às relações socioprofissionais. Elas são, assim, essenciais para manter, um nível de colaboração e de cooperação. Muitas pessoas dizem, eu vou trabalhar porque lá a minha equipe é muito legal. A minha chefia, você entendeu, me ajuda e tal. Ao mesmo tempo, veja de novo a ambivalência, cenários em que tem assédio moral, né, que tem conflito, que tem violência psicológica, né, e que faz com que essas pessoas também possam vivenciar mal-estar. Qual é a importância, né, para concluir essa questão das relações socioprofissionais? Quando as condições de trabalho são precárias, quando o estilo gerencial é autoritário, quando a regra é burra, né, os trabalhadores, os servidores vão buscar na ajuda do colega um modo de enfrentamento, um modo de compensação. Por isso que é essencial, é fundamental para a QVT cuidar da qualidade das relações socioprofissionais do ambiente de trabalho. E a gente percebe muito isso, né? Tanto a questão do valor do trabalho, né, para os nossos servidores aqui na nossa realidade, quanto isso das relações, né? O quanto que as equipes têm uma convivência que tentam ser, né, o máximo que seja uma boa convivência, que seja legal, todo mundo tem os seus eventos, seus momentos de convivência. Então a gente também percebe isso e também esses fatores de mal-estar. Mas ainda precisamos fazer um diagnóstico para conhecer cada detalhe, né, de cada unidade, de cada serviço. E para investir em qualidade de vida no trabalho, é realmente indispensável um grande investimento financeiro ou material por parte das organizações? Olha, é uma questão muito pertinente, Verônica, porque há um mito de que investir em QVT
é necessariamente caro. Isso é uma falsa verdade, né? Uma meia-verdade, eu diria. Porque, olhando os resultados do diagnóstico, muitas vezes os trabalhadores vão dizer assim, olha, essa tarefa aqui tá ridícula de fazer desse modo. Eu tenho que fazer 12 coisas. Daria para fazer isso aqui em 5 passos, ou 6 passos. Agora, me obrigam a fazer as 12. O que a gente está? A gente está em face de uma queixa que diz respeito a mapeamento de processo, redesenho da tarefa, tá certo? E a gente pode reduzir isso, né? E vai produzir um mal-estar, né? Eu digo um bem-estar para quem está no trabalho. A informática está muito em voga, né? Trabalhar virou sinônimo de usar informática, internet, etc. Muitas vezes os aplicativos que são utilizados, eles vão na contramão do trabalho real, né? Um aplicativo novo, uma reciclagem daquele aplicativo, os trabalhadores dizem, puxa vida, eu trabalho aqui há quanto tempo, olha essa tela aqui, olha como eles deram o título para isso aqui, não tem nada a ver, a gente chama isso aqui de outra coisa, né? Então são medidas que não importam, não implicam, tá certo, num grande dispêndio financeiro, são simples, né? Às vezes aprender ou capacitar dirigentes e gestores na arte do feedback, né? Um trabalhador que recebe um elogio durante uma jornada, ele pode ter dito, ganhei o dia, vou para casa feliz. A chefia ou o meu colega me me elogiaram naquilo que eu estou fazendo. Puxa, como isso faz bem. E muitos dirigentes e gestores não têm ideia da importância do elogio, do feedback positivo. Eles precisam então de capacitação. Capacitação não é necessariamente cara. Entretanto, pode ter um custo maior se por exemplo, comprar material, mudar uma sala, reformar, comprar mobiliário, aí implica num gasto um pouco maior. Então, é uma meia-verdade. Sim, pode ter um custo alto, mas também pode não ter, depende das intervenções que vão ser necessárias, né? Exatamente. E, por último, quais recomendações o senhor faria para uma organização que deseja implementar uma efetiva promoção de qualidade de vida no trabalho na perspectiva que o senhor sustenta? O que seria importante fazer e por onde começar? Olha, eu vou fazer uma resposta muito, Verônica, muito dirigida às sedes de modo geral, no sentido de que as sedes é um órgão público do governo do Distrito Federal, né? Então, nós precisamos cuidar com muito carinho, com muito zelo, tá certo? Das organizações públicas, porque elas têm como missão atender a sociedade, especialmente as sedes, né? Que prestam um serviço absolutamente relevante para quem trabalha no Distrito Federal. Não só, né? Também tem a periferia, né? Então, trabalhar nas sedes tem que ser predominantemente fonte de prazer, de bem-estar, de satisfação, né? Isso é absolutamente fundamental e nós precisamos fortalecer e em certa medida, entender essa missão do ponto de vista da aplicabilidade. O que eu recomendaria, e que eu penso que é essencial, para superar inclusive essa perspectiva individualizante, né, de que o problema do José, da Maria e do João, mas a gente pensar coletivamente, né, é articular um só tempo, né, um diagnóstico periódico de qualidade de vida no trabalho, né, com rigor científico, né, que seja confiável, e com base nele formular política e programa. Isso seria, portanto, a aplicação de uma abordagem que tem sustentabilidade. Para isso é muito importante que aqueles que trabalham no campo de gestão com pessoas, que é melhor do que falar de gestão de pessoas, né, tenham também um desenvolvimento da sua competência para entender o que é qualidade de vida no trabalho, né, quais são os aspectos teóricos, metodológicos e éticos que estão implicados para poder efetivamente coordenar esse tipo de trabalho, né? E nós agradecemos, professor, imensamente a sua participação aqui no Cuide-se. Foi muito bom ouvir todo o conhecimento que o senhor traz e também poder compartilhar com os nossos servidores esses conhecimentos. Eu queria agradecer mais uma vez, só lembrando duas coisas que me parecem muito importantes. Trabalho tem que ser sinônimo de felicidade, de bem-estar, de construção da identidade de cada um de nós, né? Trabalho que toma um sentido avesso
é o trabalho que é anti-QVT, que leva ao adoecimento, que pode levar ao acidente de trabalho, ou como a gente tem visto, até casos de suicídios relacionados ao trabalho. Segundo, tenho orgulho, um orgulho permanente de trabalhar no setor público. O que vocês fazem é da maior importância para quem mora no Distrito Federal, né? Então não perca esse orgulho e, sobretudo, contribuam para que a qualidade de vida no trabalho seja realmente algo coletivo. Bem-estar a gente não delega, a gente constrói juntos. Sim, a gente vai precisar dessa parceria de vocês. Então a gente queria informar os nossos servidores que desde 2023 a gente tem na sede o Comitê Interno de Qualidade de Vida no Trabalho. É um comitê permanente que está trabalhando para desenvolver as ações que vão melhorar a qualidade de vida dos nossos servidores. Então a gente vai precisar de vocês, que vocês estejam trabalhando junto com a gente, como o professor falou. E, por fim, meus últimos avisos do Cuide-se. Esse vídeo vai estar disponível nos canais da Escola Virtual das Sedes, vai estar no YouTube e no site. Obrigada por nos acompanhar e a gente vai se ver no próximo episódio do Cuide-se. Lembrando que sempre deixamos na descrição do vídeo o formulário de sugestões, então vocês podem falar sobre outros temas de interesse, dar algum feedback, falar o que gostaram, o que não gostaram. E lembrem-se, cuidem-se.